Paz, amados irmãos em Cristo Jesus, e a todos vocês que estão assistindo essa mensagem, que ainda não creram no Senhor Jesus, não têm ainda essa habilitação do Senhor para entender a palavra dele. Então, eu rogo a você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que o faça o mais rápido possível. Entregue sua vida a Jesus, porque somente assim você receberá o Espírito Santo, e este vos revelará a palavra de Deus. Eu diria para vocês que nós estamos num tempo em que a palavra de Deus ela vai ter que ser provada pelo Espírito que a escreveu. Porque hoje nós veremos muitos, daqui para frente, nós já temos visto isto, mas daqui para frente nós veremos muitos ímpios, muitas pessoas que praticam iniquidade, muitos seres das trevas, se colocando como seres da luz e pregando a palavra de Deus e usando o nome de Jesus Cristo e lendo essa poderosa palavra. E todo aquele que não tiver selado, que não tiver o selo do Espírito Santo, que não tiver a habitação do Espírito Santo, não vai discernir os espíritos, não vai discernir a verdade e será facilmente enganado por esse sistema de iniquidade que há nesse mundo. Irmãos, então o Senhor tem colocado no meu coração, há bastante tempo, eu estou amadurecendo esse assunto junto com o Senhor, aos pés do Senhor, sempre em meditação, pedindo a Ele que, se for para fazer algo, que seja em prol da edificação do corpo do Senhor, que não seja de nós mesmos. Então tudo que eu falo aqui, meus irmãos, tudo que eu falar aqui, de minha própria palavra, que seja julgado por cada um de vocês que já estão habilitados com o Espírito Santo para julgar a verdade. E a palavra de Deus, aquilo que for lido aqui, irmãos, aí é a palavra de Deus. Não compete a nós julgar a palavra de Deus, mas sim crer e aceitar como uma verdade fundamental e absoluta para nossas vidas. Irmãos, o tema apostasia, um forte sinal do fim desta era. Irmão, nós sabemos que Deus determinou eras, dispensações, desde Adão até o tempo em que vivemos. Sabemos pelo estudo da palavra de Deus, irmãos, que teremos um milênio, que a palavra de Deus, a gente estudando melhor, se dedicando aos pés do Senhor, sabemos que é literal esse milênio. O reinado de Cristo, para cumprir as promessas feitas ao seu povo, ao povo de Israel, ela será cumprida literalmente conforme foi profetizado por todos os profetas do Velho Testamento. Nós estudando com afinco a palavra, com diligência a palavra de Deus, sempre buscando no Espírito a revelação, nós vamos saber, nós sabemos que sim, Cristo reinará no final dessa última dispensação, que vai dos 6.000 anos aos 7.000 anos. Um reinado onde Cristo será manifesto. Não é como é hoje, ele está em mistério. Nós o enxergamos pela fé. O mundo não enxerga nada. O mundo está iludido com as coisas desse mundo, preso nos laços de Satanás, o inimigo de Deus. Mas nós que fomos libertos pelo poder que há em Cristo Jesus, que nos redimiu, que nos purificou de todo o mal, que nos libertou do império das trevas, nós temos a plena revelação da palavra de Deus, irmãos. E sabemos que o tempo que estamos vivendo é um final de uma dispensação, que em breve todo este mundo verá algo muito grandioso que vai acontecer. Nós, os que somos salvos em Cristo Jesus, que pertencemos ao corpo, à noiva de Cristo, em breve estaremos frente a frente com Ele, frente a frente com o nosso Senhor. Esse que prometeu que nos levaria para casa, a casa do Pai, onde há muitas moradas. Irmãos, então, vamos começar, porque hoje o tema vai ser bastante lido aqui, a palavra de Deus. Temos que começar com bastante calma, mas que o nosso coração esteja preparado, mais ainda, o Espírito esteja preparado. E como falei, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça-o o mais rápido possível, para que você tenha essa habilitação, para que você não receba o código de erro que já está se espalhado por esse mundo, pegando inclusive pessoas que se dizem crentes,
Cuidado, meus irmãos, cuidado, muito cuidado neste momento. Leremos a primeira parte aqui, irmãos, a parte de 1 Tessalonicenses aqui. Vamos estar lendo na versão King James atualizada, que parece estar melhor do que outras versões. E depois nós iremos para a versão João Ferreira de Almeida corrigida, que ela é mais comum por todos os irmãos aí que têm a Bíblia, né, em casa ou mesmo no celular. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, vamos ler até o versículo 12, tá? Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia. Não ficais com medo, né, irmãos? Hoje tem muita gente pregando medo na internet. O que a gente está aqui não é para pregar o medo, irmãos. É para pregar a verdade. É para nós discernirmos os tempos que estamos vivendo. A que hora nós estamos essa noite, irmãos? Até porque nós temos a esperança que estaremos frente a frente com o nosso Senhor. Palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Aqui na época do apóstolo Paulo já haviam pessoas distorcendo a verdade, irmãos. Hoje nós temos espalhado isso nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais, né? Ao vivo, pessoalmente, nos grandes templos, megatemplos aí lotados de pessoas que estão pagando para serem enganadas. Tem muita gente hoje enganando as pessoas, irmãos. Não permitais, aqui está escrito aqui, né, que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se fosse uma carta apostólica do apóstolo Paulo, como se o dia do Senhor, aqui alguns vão dizer, algumas versões, o dia de Cristo, né, já tivesse chegado. Algumas versões vão dizer que está chegando, não, chegado. Muitos irmãos entendiam que estava chegando, o juízo estava sendo aplicado, né? Ele continua aqui, não vos deixei enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, irmãos, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui, irmãos, apostasia é abandono da verdade, é naufrágio da verdade, é uma deserção, é como se alguém que deserta a verdade. Eu diria, irmão, que muitas interpretações dizem que é um abandono da fé. Só que a fé, irmãos, nós temos a fé verdadeira. O apóstolo Paulo fala, né, da fé não fingida lá para Timóteo. Então nós temos a fé fingida, sim. E temos a fé não fingida, que é a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Mas eu diria para vocês que muitos hoje têm fé, sim, mas têm fé no engano. Eles estão seguindo o engano, irmãos. Eles estão buscando os seus próprios interesses. A iniquidade significa fazer sua própria vontade, e não fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é você se apegar à palavra dele e obedecer a sua palavra, obedecer na sua vida. Não é em palavras, mas em vivência, em testemunho. Isso é a verdade, irmãos. Isso é a fé verdadeira. Então hoje nós temos muita fé falsa. Então aqui quando fala em apostasia, não é um abandono da fé. É sim um abandono da verdade, irmãos. Da verdade na palavra de Deus. No obedecer à palavra de Deus. Certo? Então, esse dia da apostasia que nós estamos vendo, irmãos, isso já é real no nosso dia a dia, tá? Nós temos tantos e tantos sinais a mais, além da apostasia, mas a apostasia, que é o tema dessa mensagem, irmãos, ela já está no auge, ela já está preparada, tudo está preparado para receber o anticristo, irmãos. Nós temos hoje presidentes de nações poderosíssimas, vamos dizer a mais poderosa do mundo, lendo a palavra de Deus, influenciando milhares de crentes nesse mundo, desviando-os da verdade. Apostasia, irmãos, ela está aí e ela está com o terreno todo preparado para receber o anticristo, irmãos. Nós estamos nos momentos finais, graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor que esse mundo de injustiça, de opressão, de maldade, de todo tipo de coisa ruim que foi atraída
pelo mal, está prestes a terminar, irmãos. Vamos continuar. Esse iníquo, esse homem da iniquidade, continuando aqui no versículo 4, é aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Irmãos, aqui, quando Paulo escreveu, provavelmente o templo ainda estava de pé. Mas nós sabemos que no ano 70 o templo foi totalmente destruído. E nós sabemos agora, irmãos, que depois de 2000 anos que se passaram, no tempo em que o povo de Israel andou disperso nesse mundo, rejeitado, morto e perseguido, e agora eles retornaram à sua casa, ao seu território, estão estabelecidos na Terra Santa novamente, têm Jerusalém como capital de Israel, estão sendo protegidos por uma nação poderosa, conforme escrito pelo profeta Isaías. E essa nação que está protegendo e guardando será aquela nação que o trairá, porque é desse povo, desse sistema que surgirá o anticristo, que os judeus o receberão como o Messias. Nós sabemos, irmãos, está escrito na palavra de Deus. E nós estamos vendo tudo isso acontecer aos nossos olhos agora, irmãos. Estamos tendo o privilégio de ser a geração que está vendo tudo se concretizar, irmãos. Muitos falam, guerras e rumores de guerras, doenças, pestes, mas isso toda a vida existiu. Sim, sempre existiu. Desde que o pecado entrou nesse mundo, traição, doença, maldade, tudo já existiu. Mas alguns pontos importantes, irmãos, não existiram. Nós temos agora alguns pontos aí revelados como nunca. Primeiro, o povo sendo disperso, já ocorreu. O povo de Israel foi disperso por esse mundo, perseguido e morto. Em 1940, 45, 6 milhões de judeus aproximadamente foram mortos, irmãos, pelo sistema nazista. E antes disso, muitas e outras perseguições e mortes aconteceram, só não foi dizimado, só não foi extinguido esse povo, porque Deus tem um plano, um propósito, uma promessa para esse povo, e o preservará, porque esse povo será o povo dele no último estágio dessa dispensação, irmão, desse tempo que foi aberto por Deus. Esse povo terá todas as promessas cumpridas nele. Então nós sabemos isso. Então sabemos que o povo de Israel já está de volta na sua terra. E sabemos que agora eles estão falando de reconstrução do terceiro templo, né? Sabemos que todos os utensílios estão lá, sabemos que tem tudo que precisa, sacerdote, levitas, os utensílios, projeto, está tudo lá, irmãos. Só está precisando que esse homem da iniquidade, com sua lábia, seu poder de persuasão, revestido de poder por Satanás, vai lá e consiga articular para que esse templo volte. E aí, nesse momento, irmãos, vai se cumprir o que está dizendo aqui. Esse se assentará no santuário de Deus, assentando-se como se fosse Deus. Isso está prestes a acontecer, irmãos. Continuando, no entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento. Aqui está falando de o que, não é de pessoa, é o que. O que o está detendo, né? Neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Então, existe alguma coisa que está detendo a manifestação desse iníquo. E ele continua dizendo, né, que na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele, agora é uma pessoa, irmãos, aquele que agora o detém. Então nós entendemos aqui, irmãos, que tem o que o detém e aquele que seja afastado, aquele que o detém. Esse homem da iniquidade ainda não se tornou publicamente e não está se colocando com a arrogância que ele vai colocar, com a soberba que ele vai se colocar, embora nós já estamos vendo ensaios disso acontecer, mas ele ainda não se colocou, irmãos, porque existe o que o detém. Nós entendemos pelo estudo de irmãos aqui do século XIX, irmãos que se dedicaram à palavra de Deus aqui, que esse o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, que ainda está presente neste mundo, que ainda não foi arrebatada daqui. Enquanto essa igreja estiver aqui, esse iníquo não tem liberdade para se manifestar. E aqui está falando de uma um segundo fator aqui, né, que também inibe a manifestação pública, que é aquele que agora o detém, que esse seja afastado. Então, irmão, se Cristo Jesus
disse que o Espírito Santo seria enviado para todo crente que compõe a igreja do Senhor, que compõe a igreja que Cristo iria edificar. Se essa igreja sai, o Espírito Santo que habita nela se afasta junto, irmãos. É claro que o Espírito Santo é Deus, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, devido ao seu poder de onipresença, de onisciência. Ele tem esse poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a sua habitação, irmãos, que hoje está no crente, na igreja do Senhor, todo aquele que compõe a igreja do Senhor, o corpo de Cristo tem a habitação do Espírito Santo, esse se afastando, irmãos, não tendo mais o Espírito Santo habitando aqui neste mundo, a igreja do Senhor, o testemunho de Deus aqui na terra, ele sendo retirado, irmãos, com certeza abre todo o caminho para Satanás começar o seu trabalho dos últimos dias. Então é isso que eu quero falar para você que está assistindo agora essa mensagem. Não fique brincando de ser crente. Não fique brincando de crer na palavra de Deus. A coisa é muito séria, a coisa vai demandar muito sangue, sofrimento, dores, diante de um engano que virá, que, se possível for, enganaria até os eleitos. Graças ao Senhor, que aquele que tem o Espírito de Deus não será enganado. Por isso é muito importante que você busque na palavra alimentação para preencher esse Espírito, para que a tua vela, para que a tua luz esteja acesa. O Espírito Santo possa usar tudo isso para te orientar, para te guiar, na verdade. Porque o momento agora não é de brincadeira, o momento é sério. Sempre foi, na verdade. Sempre foi. Mas agora estamos nos últimos momentos. Aquilo que Daniel falou nos últimos tempos, né? As pessoas andariam de um lado para o outro, a ciência se multiplicaria. Isso só acontece agora. Não poderia ser dito há 100 anos atrás, onde não existia tecnologia. Nem sequer sonhava com a tecnologia que temos disponível hoje. Tudo que nós estamos vendo, irmãos, diante de nossos olhos, são sinais fortes de que Cristo virá nos buscar. Cristo prometeu, tudo que está escrito na palavra de Deus está sendo cumprido, passo a passo, muitas coisas, até mesmo Cristo vir a esse mundo, ser crucificado, ser, depois de 3 dias, ressuscitado, assentado aos céus, tudo isso já se cumpriu, meus irmãos. Estamos na última fase, no finalzinho, não brinque. Se você ainda não teve esse entendimento, se você está iludido com esse mundo, se ajoelhe e vá ao Senhor, peça que abra seus olhos, peça que Ele te dê discernimento, tire as travas, destranque seus ouvidos para que você ouça a palavra de Deus. Não apenas leia como se fosse um livro de história qualquer, mas busque no Senhor a verdade, a inspiração do Espírito Santo que está ali, para que você possa se livrar disso tudo e ver que esse mundo é uma ilusão completa. É uma ilusão completa. Vamos continuar, irmãos, aqui. Versículo 8. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Esse iníquo terá a vida curta, irmãos, quando ele se manifestar. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo. Toda a artimanha e engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo, para aqueles que perecem, porquanto essas pessoas rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, irmãos, nós estamos passando para vocês agora palavras que podem salvar. Se você já é crente no Senhor, já recebeu o Senhor Jesus, tem a sua salvação garantida, aleluia, amém. Mas se você ainda está nesse mundo, está ouvindo isso por ouvir, simplesmente por uma curiosidade, se você está rejeitando o amor da verdade para se salvar, você será enganado pelas artimanhas desse inimigo de Deus. Você irá para a perdição, você irá para a destruição, com alegria, com prazer, porque você será enganado. Todo aquele que não receber o amor da verdade para se salvar, todo aquele que não for tirado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus, o reino do Filho do amor de Deus, será enganado, irmãos. E aí nós temos aqui o que vai acontecer, ó.
E é por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, o que é conhecido em outras versões, aí traduzido, né, como código de erro, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da justiça. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da justiça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que está aqui agora. Eu sei que nossas mensagens são poucas assistidas. As mensagens que estão buscando a verdade do Senhor, que são os remanescentes, aquele povo que está lá para falar a verdade, para ser uma testemunha do Senhor, como Cristo quando veio a esse mundo. E nós sabemos que é pouco visualizado, sabemos que não temos multidões nos assistindo, mas Deus colocará essa mensagem a cada um que Ele queira colocar. Deus não está buscando multidões, Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando aqueles que têm uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira no Senhor. Deus está buscando aqueles que querem a verdade que é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É esses que Deus está buscando, irmãos. Então, se você tem o privilégio de assistir essa mensagem e está ainda vivendo nesse mundo, se desprenda, peça ao Senhor misericórdia, se livra, meus irmãos. Nós vamos continuar lendo aqui agora, irmãos, algumas passagens muito importantes que têm a ver com o tema principal de hoje, que é a apostasia. Um forte sinal de que estamos no fim. Vamos aí para agora lendo na versão da Bíblia, irmão, João Ferreira de Almeida corrigida, tá? Tudo que a gente lê agora vai ser na João Ferreira de Almeida corrigida. Falaremos aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo, é esse tempo que vivemos, em que não sofrerão a sã doutrina, eles não receberão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, pastores, né? Líderes, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso e tempo nós estamos vivendo, irmãos, é apostasia. Falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, buscando ali, amontoando para si, juntando-se ali, buscando concupiscências, bênçãos, irmãos. Tudo aquilo que está buscando bênçãos materiais neste mundo não é a verdade, irmãos. Nós não vivemos a dispensação da lei, do judaísmo, do Israel, que tinha lá como foco as bênçãos terrenas. Did you ask God for a private jet? Você pediu a Deus por um jato particular? Because I saw the Lord Porque eu vi o Senhor touch someone tocando alguém and they give it to you. e eles dando isso para você. Nosso lugar, a igreja do Senhor é celestial, irmãos. Nosso lugar, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. Então todos aqueles que estão voltados para riquezas desse mundo, prosperidade, engano, na verdade vão receber o anticristo, na verdade vão para um sistema de destruição completa, irmãos. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, não receberão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Concupiscências, irmãos, é desejo exagerado da carne, é você satisfazer a carne. A carne quer o quê? A carne quer prazer, a carne quer riqueza, quer buscar enganos dos olhos, soberba dos olhos. Ele quer tudo que tem aparência de superioridade, ser melhor do que o outro, ser maior, ter uma casa maior, eu quero ser maior, sempre com o olho, né, soberbo, olhando para as coisas terrenas, irmãos. Isso é concupiscência. Tem toda a parte de concupiscência que nós vamos falar aqui agora, irmãos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando a histórias que nada tem a ver com a verdade, irmão, só para serem enganados, para ter uma justificativa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, já estamos no final desses últimos tempos, irmãos. O Espírito está testificando em nosso espírito que estamos no final desses últimos tempos que o apóstolo Paulo escreveu aqui, irmãos. Pela hipocrisia, pela mentira, né, de homens que falam mentira, homens que se fazem de uma verdade, mas na verdade eles são mentirosos. As suas mentes estão cauterizadas, eles não conseguem mais, eles aceitam o pecado como natural. Eles não entendem, eles não escutam a voz do Espírito Santo, porque eles não têm o Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo são de Cristo, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, irmãos. Mas aqueles que não têm, é isso que eles vão ter, irmãos. Não adianta buscar histórias, filosofias bonitas, boas obras, uma aparência de piedade falsa. Temos que buscar a verdade. Temos que buscar o Senhor, irmãos. Para aquele que acha que tudo isso está escrito no Novo Testamento, que no Velho não tem nada, nós temos aqui algumas passagens, irmãos. Vamos focar aqui no livro de Isaías, capítulo 3, a partir do versículo 9. E leremos aqui alguns versículos, até o versículo 12, irmãos. O profeta Isaías falando do tempo em que estamos vivendo também. Provavelmente está falando do tempo dele, né? Que muito do que acontece lá no tempo dos profetas, do Velho Testamento, há milhares de anos atrás, acontece hoje, irmãos. Porque em Eclesiastes está escrito que não há nada novo debaixo do sol. Tudo é repetição, irmãos. A história se repete. O ser humano se corrompe a cada dia. Ele não tem jeito, irmãos. Não há jeito. O ser humano não tem jeito. É caído. Capítulo 3, versículo 9 de Isaías. A aparência do seu rosto testifica contra eles. A aparência do seu rosto testifica contra eles. E publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, eles não escondem os pecados. Eles publicam os pecados, como Sodoma. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo, irmãos. Nós vemos aí pessoas que estão achando que estão no auge, que estão arrasando, né? Mas nós olhamos nos olhos dela, nos rostos dela. Uma alma vazia, um olho fundo, sem esperança verdadeira, sem vida verdadeira, porque ele não tem o Espírito vivificador. Sua alma está morta. Ele está só iludido, como um zumbi iludido nesse mundo. A gente olha, a gente que tem o discernimento do Espírito, quando Deus nos habita e nos dá o discernimento, a gente olha nas pessoas, não na aparência externa, mas no olho, que é a janela da alma, nós conseguimos perceber isso que o profeta está falando. A aparência do seu rosto testifica contra eles. E publica os seus pecados como Sodoma. Hoje nós temos aí vários locais para publicar, né? Seus pecados, né? Eles não os escondem, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Nós temos que ter misericórdia e dó dessas pessoas, meus irmãos. E orar para que todos venham ao conhecimento da verdade e se libertem. Dizei aos justos que bem lhes irá. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Tudo aquilo que você planta, certamente colherá. Os opressores do meu povo são crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Irmãos, nós vemos hoje grandes poderosos aí, como se fossem crianças, né? Brincando com o mundo, brincando com as pessoas, como se fosse um joguinho de videogame. Vamos matar tanto, vamos jogar uma bomba ali, vamos jogar isso, vamos fazer aquilo. Brincando, irmãos. Vamos fechar isso, vamos trancar o alimento, vamos trancar o petróleo, vamos fazer isso, vamos liberar, vamos meter Irmãos, o mundo está louco. O mundo está louco. Nós temos aqui, os opressores do meu povo são crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói os caminhos das tuas veredas. Quem entenda, irmão? Quem lê, entenda.
Que o Espírito possa abrir a sua mente. Voltando aqui para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 8, estamos caminhando para o final, irmãos. Estamos acabando aqui, tá? Deu para entender o tempo em que estamos vivendo, né, irmãos? Tempo de engano, de abandono da verdade, buscando para si falsos mestres, buscando para si atender os desejos da carne. Aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, e vamos ler também o 18, irmãos. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Você que é cristão, que é crente em Jesus Cristo, tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Nós temos hoje muitas maneiras dele estar fazendo isso. Na política, no sistema, nas riquezas desse mundo, na sociedade, na alta sociedade, high society. Cuidado, irmão, cuidado. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, coisas bonitas. Olha, é bonito, né? Não está fazendo mal a ninguém, está fazendo uma coisa boa. Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. E vamos para o versículo 18, irmãos, terminando aqui a parte da palavra de Deus que Deus separou para nós aqui para esse momento. Ninguém vos domine a bel prazer. Ninguém vos domine a bel prazer. Você foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Ninguém vos domina a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchados na sua carnal compreensão, inchados, achando que conhece a palavra. Irmãos, o Senhor sempre fala na sua palavra, né? Que bem-aventurados são aqueles que são como crianças, né? A soberba, irmãos, não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. As coisas que são de Deus, que são representadas nesse mundo, irmãos. Se existe alguma aparência desse mundo que possa ser representada com as coisas do Senhor, são aquelas coisas que refletem a Cristo. O Senhor fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E Ele fala antes disso que eu sou humilde e manso de coração. O Senhor é humilde. Todos aqueles que buscam o Senhor, que busquem com humildade, irmãos. Que sejamos compreensivos, longânimos, pacientes, que não entremos em contendas com este mundo, com a cristandade desse mundo, com as diversas denominações, divisões que esse mundo criou, irmãos. Tudo isso não pertence a Deus. Nós estamos aqui para ser testemunhas do Senhor. Principalmente nesse tempo, Deus nos colocou nesse tempo, nessa hora, para falarmos a verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus nos colocou aqui agora, irmãos. Que possamos ter entendimento, discernimento e buscarmos sempre no Senhor a verdade e os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Irmãos, que o Senhor possa te iluminar. Que os textos lidos aqui possam resplandecer na sua vida. Que possa transformar o seu andar e a sua conduta. Para que você esteja preparado, irmão, para aquele momento importante que em breve nós veremos. O Espírito testifica em nós, irmãos. Não estamos loucos. Não estamos loucos. Muitas pessoas morreram por isso, para preservar a verdade do Senhor, em prol de muitas almas que se salvam. Nós temos o privilégio temos o privilégio de sermos eleitos, irmãos, do Senhor, resgatado das trevas, tirado do poder do inimigo, e somos agora de Cristo, somos libertos, irmãos, para servir e adorar ao nosso Senhor. Bendito seja o seu nome, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Irmãos, que Deus abençoe você, sua vida, que prepare você para esse tempo, que você possa estar buscando aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, que você afaste-se da iniquidade e busque a verdade. Isso é o que importa, irmãos. Tudo demais é inutilidades, vaidades. Tudo é
é ilusão, irmãos. Somente Cristo é a realidade, somente Cristo é a verdade. Somente em Cristo temos a vida, irmãos, porque Ele é a vida. Um grande abraço a todos vocês, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, os conduza à verdade. Até mais, irmãos, se Deus assim nos permitir. Senão, nós nos encontraremos lá, naquele dia glorioso, na presença do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.